Olá pessoas, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muitíssimo bem. E hoje vamos fazer a resenha deste livro, A História dos Estados Unidos, de Leandro Carnal, que é um filósofo e também historiador, que muita gente odeia, muita gente gosta, mas ele tem a opinião política dele, que não vem ao caso aqui decifrar se é uma boa opinião política ou não, fazer juízo de valores da pessoa em si, mas sim desta obra, porque todo livro é importante ser lido para você discordar ou para você concordar com ele. E isso aqui é um apanhado interessante de informações e eu acho que ele sintetizou muito o que veio a ser aquela informação primordial do porquê nós somos assim e não do jeito que os Estados Unidos são. Toda essa informação da diferença entre nós e eles, eu acho que ele botou tudo no início, tudo na introdução, e depois ele comenta no final algumas partes, do meio para o final, algumas partes interessantes e tal, separadas por tópicos, mas eu acho que ficou bem concentrado aqui no início, tudo a parte principal do que você deveria saber sobre o porquê os Estados Unidos são tão desenvolvidos, e aqui parece que a América Latina não é, né? Que o Brasil e os países que falam espanhol não são tão desenvolvidos quanto os Estados Unidos, né? O Canadá também. Então, vai falar bastante sobre isso e, claro, contar a história dos Estados Unidos, não focar tanto na gente, mas focar tanto nos Estados Unidos e como foi a formação das 13 colônias em diante, beleza? Então, vamos começar aqui falando sobre alguns trechos que eu marquei, que eu acho interessante, sabe? Eu marquei algumas partes aqui que eu acho que valem a pena serem recitados. Aqui a parte de trás do livro que eu não mostrei ainda. Aqui é assim, tá? Quem quiser comprar e tal. Então, eu marquei algumas questões aqui que eu achei importante, né? Aqui começa como comparações incômodas. Comparações incômodas. Por que os Estados Unidos são tão ricos e nós não? Essa pergunta já provocou muita reflexão. Desde o século XIX, a explicação dos norte-americanos para o seu sucesso diante dos vizinhos da América hispânica e portuguesa, ou seja, nós e os países que falam espanhol, foi clara. Havia um destino manifesto, uma vocação dada por Deus a eles, e um caminho claro de êxito em função de serem um povo escolhido. Aqui ele lembra que ele usa muitas aspas aqui. Claro, provavelmente ele não concorda, ele como ateu não concorda que existia um destino manifesto, um povo escolhido. Claro, ele não é um cara religioso. A riqueza deles e nossas mazelas decorriam de dois modelos históricos: as colônias de povoamento e as colônias de exploração. Então ele vai deixar claro isso, que existem as colônias de exploração e as de povoamento, e que, claro, a deles, lá nos Estados Unidos, foi de povoamento e a nossa foi de exploração, e vai se referir a isso como o fato, um dos grandes fatos do porquê nós não temos tanto desenvolvimento quanto nossos irmãos, né, estadunidenses. Da mesma forma que aventureiros e degredados que enchiam nossas praias, lembrando que aqui no Brasil os primeiros a morarem aqui foram os degredados, que são criminosos, traficantes, que eram presos lá em Portugal e, como punição, eles eram jogados aqui para ou morrer de fome, ou serem mortos pelos índios, ou, pela uma reviravolta grande do destino, eles conseguirem sobreviver, caçar. E se a pessoa trabalhasse num cargo burocrático e tal, e não tivesse ideia de como caçar, de como viver numa vida mais primitiva ali, a pessoa provavelmente ia morrer, porque não tinha conhecimento, né, de como reagir realmente na natureza, né? A vida natural como é perversa, né? Para quem não sabe como caçar, pescar, enfim. Aí ele coloca, da mesma forma que aventureiros e degredados que enchiam nossas praias, o Estado Ibérico também só tinha interesse. Ibérico, para quem não sabe, é Portugal e Espanha. Ibérico é uma região, é uma península que tem ali Portugal e Espanha, né? Uma península só com Portugal e Espanha, e se chama de Ibérica porque houve uma união, um momento lá em 1500 e pouco, que foi chamado de União Ibérica, que foi um nome que eles colocaram para
se referir àquele trecho ali, aquela península, que é um trecho de terra cercado por água, mais ligado ao continente, e ali tinha a Portugal e Espanha, e na Portugal e Espanha chamavam de colônia ibérica. Colônia ibérica é o que eles colonizavam, né, que se chamava colônia ibérica da Península Ibérica, mas era Portugal e Espanha. Então era a União Ibérica, que ficou durante algum tempo, né, mas hoje elas não estão mais unidas, como nós já sabemos, né? Então, as, as colônias de exploração seriam ibéricas. As áreas colonizadas por Portugal e Espanha existiriam apenas para enriquecer as metrópoles. Aí colocando aqui onde paramos, né? Da mesma forma que aventureiros e degredados enchiam nossas praias, o Estado ibérico também só tinha interesse na exploração do Novo Mundo e obter os maiores lucros no menor prazo possível. Lucrar. Lucrar também era em primeiro lugar, se não em segundo. Por quê? Galera, o que os europeus, principalmente os franceses, espanhóis, portugueses, ingleses, esses quatro principalmente, holandeses também, o que eles vinham fazer aqui? O que eles pretendiam fazer aqui? Eles queriam duas coisas. Primeiro era levar a palavra de Deus, né? Porque a Europa era um povo muito cristão na época, hoje bem menos, mas na época era um povo quase na sua totalidade cristão. Então eles tinham ali a ideia de levar a ideia de Deus, levar a doutrina católica. Então é um povo, né, que eles consideravam incultos, não civilizados, né, bárbaros. Os indígenas aqui, né, que viviam aqui nas regiões nativos, então eles vinham para cá para duas coisas. Primeiro, para levar a imagem e a mensagem da nossa religião, da religião da Europa na época, a religião cristã, e para enriquecer, porque poderiam ter aqui diversos elementos como metais preciosos, árvores, né, que não teriam aqui, fauna que não teria aqui, flora que não teriam lá, no caso, né, que estamos aqui na América do Sul. Então, era enriquecer e levar a mensagem e levar toda a doutrina, a religião cristã. Né? Primeiro que para você ter o povoamento, transformar, colonizar e você converter, né? Converter os indígenas aqui que não conheciam a palavra do cristianismo. Então, e enriquecer, claro, né? Porque eram expedições muito caras. Um navio, você imagina quanto custava um navio, né? Custava um navio daquele com tripulação, com suprimento. Era absolutamente caro e, basicamente, até um certo ponto, 90% dessas tripulações eram, aqui no Brasil pelo menos, eram estatais, eram do governo, né, dos reinados, e minimamente 10% seriam aí mais ou menos de empresas privadas, sendo que lá nos Estados Unidos a maioria era de empresas privadas, né, quase a totalidade, não vou dizer que todas eram, porque havia algumas empresas, né, que faziam comércio, iam para colonizar, mas aqui principalmente foi de empresas privadas, de estatais, e lá nas empresas privadas. O oposto das colônias de exploração seriam as de povoamento. Então existem as de exploração, que você vai para extrair, pegar escravizados, trazer escravizados, escravizar, para pegar material precioso e tal, animais. Então tem a exploração e tem também as de povoamento, que você diz, essa terra é uma terra interessante, vou fazer com que meu povo, o povo daqui da Europa, vá para lá, para morar lá, para ficar um tempo lá, né? More lá e crie raízes lá, né? Vai plantando, vai caçando lá e vai morando por lá e vai povoando aquela área ali, né? Então, da mesma forma que você podia ganhar um grande período, um grande espaço de terra lá, você também estava convivendo com uma incerteza que como seria uma vida lá se você não tinha um governo central que estava ali, não tinha comércio, você era um pioneiro, era um dos primeiros a chegar ali, né, com muitas poucas pessoas ali para você interagir, que fosse europeu. Então era assim, da mesma forma que você ganhava um espaço de terra grande, você também estava ali meio que largado as traças, né? Então, não sei se até que ponto isso era bom, dependia da pessoa, né? Do que a pessoa tinha a perder para poder
precisar ou não daquilo. Para lá, as pessoas iriam para morar definitivamente, né, de povoamento. A atitude não era predatória, mas preocupada com o desenvolvimento local. Isso explicaria o grande desenvolvimento das áreas anglo-saxônicas como os Estados Unidos. Olha, lembrando que esse vídeo vai ser um pouco mais longo, beleza? Então, já sabe tudo aí, se acomodem aí, porque vai demorar um pouco. E se ficar muito grande, não se importa que eu vou fazer 2 vídeos para ficar menos castigante. Então, assista a primeira parte, depois a segunda parte. Se eu perceber que vai ficar muito grande, eu vou fazer um corte e vou postar a segunda parte logo no dia seguinte após esse, beleza? Há uma ideia associada a essa que versa sobre a qualidade dos colonos. Para as colônias de exploração, as metrópoles enviariam refúgio, que é aventureiros sem valor que chegariam aqui com olhos fixos no desejo de ascensão, enriquecer. As colônias de povoamento receberiam o que houvesse de melhor nas metrópoles. Gente de valor que, perseguida na Europa, viria com seus bens e cultura para o novo mundo, trazendo na bagagem a honradez e a Bíblia. Então era povoar com o melhor que eles tinham. Era um pessoal que era bem visto, não era um pessoal criminoso, era um pessoal que professava fé cristã, que tinha honradez, como disse aqui, e que ele levaria a Bíblia, como ele diz que trazeria a Bíblia, não significa que trouxe a Bíblia é uma informação jogada ao culhão. Não. Trazer a Bíblia significa proliferar o cristianismo aqui nas Américas, que, como ele está falando aqui de povoamento, foi lá na América do Norte. Quanto à geografia, o autor destaca para os Estados Unidos as facilidades de planícies imensas e rios excelentes. Aqui ele bota as diferenças entre brasileiros e norte-americanos, prefere fatores geográficos e culturais. Quanto à geografia, o autor destaca para os Estados Unidos as facilidades de planícies imensas e rios excelentes para navegação, como o rio Mississippi. A natureza norte-americana, ao contrário da brasileira, facilita em muito o trabalho do colonizador. No Brasil, a Serra do Mar e os rios encachoeirados dificultam a ação colonizadora. Então parece que foi tudo feito para ser mais difícil aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, né? As condições geográficas, principalmente, eram bem favoráveis para a colonização, né, povoamento lá na América do Norte do que aqui na América do Sul. A configuração geográfica era só o início. A diferença maior estaria entre a postura colonizadora católica e a protestante. Na Idade Média, a Igreja Católica desconfiou do lucro e dos juros. O ideal católico era a salvação da alma. O progresso econômico era visto com desconfiança. Então, assim, principalmente os jesuítas e tal, o pessoal mais católico fervoroso, eles vinham com desconfiança aquela questão de ascensão social, enriquecimento, e via mais a questão católica. Claro que também havia, em segunda parte, as pessoas que vinham para enriquecer, até porque não era de graça, como eu falei, era uma expedição extremamente cara, então não haveria como você vir para cá apenas para professar uma religião, até porque não se pagaria. Estamos num momento onde o capitalismo está em simples ascensão, né? Saindo do mercantilismo para o capitalismo. Então, é colocado aqui as diferenças entre a América anglo-saxônica, que é os Estados Unidos, e a ibérica, que é espanhola e portuguesa, são frutos de escolhas políticas. Aqui eu fiz uma anotaçãozinha aqui embaixo. Galera, para ficar claro, isso aqui eu li, deve ter sido em 2017, então, bota quanto tempo tem aí. Em 2017 eu marquei algumas coisas interessantes, e são essas coisas que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Que eu marquei, eu acho que são as questões mais relevantes aqui, interessantes, que eu acho que são mais destacadas aqui para o que realmente importa, né? Se a gente tem que resumir, né? Peneirar aqui, eu peguei essas informações. Aí eu escrevi aqui, na época, né? Católico, igual. Visam a salvação da alma e não lucros financeiros. Protestantes, dinheiro era uma recompensa divina. Então, como eu falei, existia os lucros e existia a parte religiosa. Então os católicos viam mais a parte religiosa como principal, não visavam os lucros. E
os protestantes eles visavam os lucros, mas achavam que isso era um ganho que você teria por ser um bom cristão, que os lucros eles seriam bem recebidos porque você estava fazendo um trabalho ali de propagação da religião. Então, como eu falei, são os dois principais motivos do porquê houve toda essa chegada aqui. A colonização da América do Norte inglesa, por razões que veremos adiante, foi assistemática. No século XVII, quando a América Espanhola já apresentava universidades, bispados, produções literárias e artísticas de várias gerações, a costa inglesa da América do Norte era um amontoado de pequenas aldeias atacadas por índios e rondadas pela fome. A Península Ibérica enviava ao Novo Mundo homens de toda espécie. Dentre os primeiros, franciscanos que foram ao México. Por exemplo, estava Padre Gante, parente do próprio imperador da Espanha. No Brasil, a nova e entusiasmada Ordem dos Jesuítas veio com o primeiro governador geral. Imaginar o Brasil povoado só por ladrões e abusadores, vamos dizer assim, é tão falso como supor que apenas intelectuais piedosos foram para as 13 colônias. E aqui ele coloca o cuidado de você não generalizar. Porque, como eu falei, de acordo com o Eduardo Bueno, que tem um livro chamado Traficantes, Degredados e alguma coisa, eu tenho um livro dele, mas não é esse, mas é o Eduardo Bueno. Ele vai escrever um livro inteiro para falar sobre os primeiros brasileiros que vieram morar aqui, que foram pessoas que eram criminosas, que eram colocadas aqui para pagar uma penitência. Mas aqui o Leandro Carnal ele já vai falar não o oposto, mas ele vai dizer que não era só isso. Então o que ele quer dizer quando ele coloca imaginar o Brasil povoado só por ladrões e abusadores é tão falso é tão falso como supor que apenas intelectuais piedosos foram para as 13 colônias. Ou seja, aqui não foram só criminosos, assim como lá não foram só pessoas de bem, pessoas construtivas. Né? Ele tenta colocar um cuidado nessa generalização, para não ficar tão generalizado, que é um grande erro, porque você não pode dizer que uma colônia foi só pessoas de bem para povoar e colonizar e formar laços, e outra vieram só criminosos. Né? Aqui teve mais criminosos, lá teve mais bons cristãos, mas claro que tem as suas exceções em cada uma dos casos. Decorridas 100 anos do início da colonização, caso comparássemos as duas Américas, constataríamos que a Ibérica tornou-se muito mais urbana e possuía mais comércio, maior população e produções culturais e artísticas mais desenvolvidas que a inglesa. Neste fato vai residir a maior facilidade dos colônios norte-americanos em proclamarem sua independência. A falta de um efetivo projeto colonial aproximou os Estados Unidos de sua independência. As 13 colônias nascem sem a tutela do Estado, ou seja, não era tão estatal, era mais privatizado. Por ter sido fraca, entre aspas, como veremos adiante, a colonização inglesa deu origem à primeira independência vitoriosa da América, quando a coroa britânica tentou implantar um modelo sistemático de pacto colonial. O resultado foi um desastre. Em suma, quando Londres tentou imitar Lisboa, já era tarde demais. É óbvio que a atração das riquezas da América foi forte. Porém, poucas pessoas tinham liberdade para ir e vir nas Américas. Quando os norte-americanos encontraram, enfim, ouro na Califórnia e no Alasca, o comportamento dos puritanos não ficou muito distante dos católicos, das Minas Gerais. A cobiça e o arrivismo e a violência não pareciam muito dependentes da região ou da suposta raça, entre aspas. Aí vamos para esse capítulo aqui, o modelo original, a Inglaterra. A ascensão do estudo, vai falar aqui sobre a dinastia, tudo. O poder do estudo aumentou ainda mais com a reforma religiosa, no século XVI. Usando como justificativa sua intenção de divórcio, o rei Henrique VIII rompeu com o Papa e fundou o anglicanismo, tornando-se chefe da Igreja
na Inglaterra e confiscando as terras da Igreja Católica. Os dois maiores limites ao poder real eram os nobres e a Igreja Católica. Graças à reforma e à fraqueza da nobreza inglesa, esses limites foram eliminados ou diminuídos durante a dinastia Tudor. Deixa eu só aumentar um pouco a claridade aqui. Pronto, beleza. Essa memória política pode servir de base para personagens de Shakespeare como Macbeth ou Ricardo III. Mesmo ambientado em suas cenas na Escócia medieval ou na Inglaterra do século anterior ao seu Shakespeare, remete à memória política dos ingleses, marcada pela astúcia, violência e, acima de tudo, por um apego à realidade. Aqui ele vai falar o século XV, XVI, XVII, século XVII e os Stuarts. A Revolução Agrícola e o progresso das manufaturas fizeram da Era Tudor um momento de prosperidade. O êxito rural cresce consideravelmente. As cidades inglesas aumentam e o número de pobres nela é grande. É dessa massa de pobres que sairá grande parte do contingente que imigra para a América em busca de melhores condições. A política inglesa do século XVII convive com o espírito de Macbeth, a política moderna. Anteriormente explicada, os jogos de poder e a luta pelo mundo. A dinastia Stuart, ao tentar governar sem a rédea do parlamento, entra em colisão com uma parte da sociedade da ilha. Então vai estourar, o que chamamos de Guerra Civil e a Revolução Puritana. O novo líder da Inglaterra, o Cromwell, manda matar Carlos I. As perturbações sociais nesses séculos são constantes. A fome e a peste, filhas da inflação e do aumento populacional, varrem a Europa. Essa situação na Inglaterra explica a inexistência de um projeto colonial sistemático para a América e a própria ausência da metrópole no século XVII. Há a falta de um referencial uniforme que norteie a colonização. O Estado e a Igreja oficial, na verdade, não acompanharam os colonos ingleses. O início. A presença europeia na América é bem anterior ao século XV, ou seja, os anos 1400. Temos provas concretas da presença de vikings no Canadá quase 5 séculos antes de Colombo. Porém, apenas a partir de 1492, uma imensa massa de terras, com mais de 44 milhões de quilômetros quadrados, torna-se um horizonte para a presença colonizadora dos europeus. A princípio, donos do Oceano Atlântico, portugueses e espanhóis, dividiram o Novo Mundo entre si, vai ser chamado Tratado de Tordesilhas. Os ingleses contestam a validade de Tordesilhas e praticam a pirataria oficial como corsários. Corsários eram piratas que tinham aval do governo, que era basicamente o governo, o Estado agindo como piratas. Por muitos anos, o saque de riquezas dos galeões espanhóis foi mais tentador do que o esforço sistemático da colonização. O projeto, que estava sendo montado no final do século XVI, em muito se assemelha ao ibérico. O soberano absoluto concede a um nobre um pedaço de terra assegurando seus direitos. Pouca coisa diferencia Sir Walter de um donatário brasileiro do período das capitanias hereditárias. Além dessa semelhança, notamos a mesma preocupação metalista do documento, a fome de ouro e prata que marca a era do Estado moderno. A coroa, impossibilitada de promover ela própria a colonização, delega aos outros esse direito, reservando para si uma parte de eventuais descobertas de ouro e prata. A aventura de Sir Walter, no entanto, fracassou. O sistema colonial que parecia esboçar-se com sua cédula morreu com ele. Os ataques indígenas aos colonizadores, a fome e as doenças minaram a experiência inicial da Inglaterra. A ilha de Roanoke, na atual Carolina do Norte, sede dessas primeiras tentativas, estava deserta quando, em 1590, chegou uma expedição de reforço para os colonos.
Líder da expedição, que tinha vindo salvar a colônia desaparecida, encontrou apenas a palavra Croatoan. E quem já assistiu Supernatural, Sobrenatural, sabe do que eu estou falando. Escrita numa árvore. Croatoan escrita numa árvore. Talvez a palavra indicasse uma tribo ou um líder indígena próximos. Aqui, uma nova chance para a Virgínia, e tem alguma notação que eu fiz aqui embaixo. Lembrando que foi em 2017 que eu li esse livro, então não lembro muito bem as coisas que eu anotei, nem as coisas que eu marquei. Deixa essa moto passar. Foi. Mais uma vez, porém, a coroa entrega a particulares essa atividade. Não mais nobres individuais, mas companhias como a de Londres e a de Plymouth. As companhias foram organizadas por comerciantes e apresentavam todas as características de empresas capitalistas. Aqui, ao contrário da América Ibérica, define-se uma colonização de empresa, não de Estado. As companhias foram organizadas por comerciantes que apresentavam todas as características de empresas capitalistas. Aqui, ao contrário da América Ibérica, aqui ele está falando aqui, falando como se estivesse na América do Norte. Aqui, ao contrário da América Ibérica, define-se uma colonização de empresa, não de Estado. Nessa área, a Companhia de Plymouth receberia as terras e o monopólio do comércio entre a região da Flórida e do rio Potomac, estando a Companhia de Londres as terras entre os atuais Cabo Fear e Nova York. Separando as duas concessões, havia uma região neutra, para evitar conflitos de jurisdição. Nessa área, os holandeses aproveitaram para fundar colônias, das quais a mais famosa daria origem à cidade de Nova York. Curiosamente, ao chegar à região, os holandeses compraram a ilha de Manhattan pelo equivalente a $24 em contas e bugigangas. Os vendedores, os índios Canarsis, acabavam de vender ao líder holandês Peter Minuit um dos pedaços mais valorizados do mundo atual, o centro da cidade de Nova York, chamada no século XVII de Nova Amsterdã. Então, cara, foi vendido por $24 em bugigangas, o que nós conhecemos hoje como Nova York, né, Manhattan. E eu fiz uma anotação aqui, né, esse aqui, como eu falei, né, ressaltando aqui, foi em 2017 que eu li esse livro, eu fiz uma anotaçãozinha aqui. Eu coloquei assim, América Ibérica, que é Portugal e Espanha, colonização de Estado. América Inglesa, colonização de empresa. Até rimou, né? Então uma foi de forma estatal e outra foi de forma privada. No entanto, mesmo que esse fosse o desejo do rei James I, nenhum projeto efetivo de catequese aconteceu na América. As companhias não estabeleceram práticas para a conversão dos índios ao cristianismo. Conversão é a atitude própria de epopeia, aventura, não de empresa capitalista. A atitude diante dos índios nessa fase inicial foi praticamente a mesma ao longo de toda a colonização inglesa na América do Norte, um permanente repúdio à integração do índio. Eu coloquei aqui embaixo outra anotaçãozinha, não houve conversão do indígena na América do Norte, como eu coloquei aqui, não houve conversão indígena. A Inglaterra faria da colonização um meio de descarregar no Novo Mundo tudo que não fosse mais desejável no Velho, mas a ideia de colônias de povoamento parecia sobreviver a tudo. A ideia de povo eleito e especial diante do mundo é uma das marcas mais fortes na constituição da cultura dos Estados Unidos. A população das colônias crescia rápido, passando de 2.500 pessoas em 1620, sem contar com os índios, para 3 milhões um século depois. No entanto, um sistema tão organizado de escolas primárias e a preocupação de que todos aprendessem a ler e escrever é algo mais forte nas colônias protestantes do norte. Sendo o projeto principal do velho Satanás manter os homens distantes do conhecimento das escrituras, como em tempos antigos, quando as tinham numa língua desconhecida, se decreta, para tanto, que toda municipalidade nessa jurisdição designará a um dentre seu povo para que ensine a todas as crianças que recorram a ele para ler e escrever,
cujo salário será pago pelos pais, seja pelos amos dos meninos, seja pelos habitantes em gerais. Então, aqui está falando que existia uma lei em Massachusetts, em 1647, falando que houve uma obrigação do povoado com mais de 50 famílias a ter um professor, manter um professor. E aqui está falando que o professor serviria para ensinar também religião, e que era uma missão um projeto do Satanás manter os homens distantes do conhecimento das escrituras. E que o professor seria uma antítese a isso. O grande interesse pela educação tornou as 13 colônias uma das regiões do mundo onde o índice de analfabetismo era dos mais baixos. E aqui eu faço uma anotação, colocando aqui a colônia espanhola aqui e colônia inglesa aqui embaixo. A colônia espanhola, imagine-se uma cidade no México colonial. Imagine-se uma cidade no México colonial. Lá todos são católicos e só encontramos igrejas católicas. Em toda a colônia, a missa é rezada com o mesmo ritual romano, na mesma língua e por um grupo que, em traços gerais, teve uma formação semelhante, os padres. Todo o ensino está nas mãos da igreja, e a noção de Deus é imposta como igual por toda a colônia. As diversidades são consideradas crime e a heresia punida com inquisição. Judeus e protestantes são queimados. Aqui, aí eu coloquei anotado aqui, colônia inglesa. Colônia inglesa. O oposto ocorre nas aldeias e cidades da colônia inglesa. Aqui, puritanos, lá batistas, mais adiante quakers, por vezes também católicos, além de uma infinidade de pequenas seitas protestantes, também de outras partes da Europa. Unidade? Genericamente, todos acreditam em Jesus. Daí por diante, o caleidoscópio muda de forma com grande variação. É natural também imaginar a dificuldade de absolutizar as posições religiosas desse universo. O confronto permanece com outras formas de crença e obriga o crente ou a radicalizar suas posições, e por vezes isso aconteceu, ou assumir de forma mais crítica sua fé. As posições protestantes têm outro efeito, a leitura individual da Bíblia. Em permanente processo de reciclagem pessoal das narrativas bíblicas, o protestante cria uma relação diferente com o sagrado, um institucional, entre parênteses, a igreja estabelecida, diminui a sua importância diante do pessoal. A importância de ler a Bíblia determina até, como vimos, um impulso educacional forte nas colônias. A igreja formal protestante é um apoio à salvação e não um canal insubstituível como no mundo católico. E aí vem, como eu disse, essa aqui foi só uma parte que eu fiz, marquei logo do início. Nós já estamos aqui mais da página 60, né? Então não dá para fazer sobre o livro todo. Eu vou acabar só na parte do processo de dependência aqui. Página... não está dizendo qual é a página. Depois da página... tá em cima. Depois da página 69, vamos ver aqui a parte do processo de independência, onde eu marquei aqui, e também nessa parte aqui, que foram... vai ser possivelmente o final aqui do vídeo, porque eu acho que está ficando muito grande, cara. Está ficando muito grande, eu acho que não vai ser interessante fazer um vídeo enorme sobre isso. Eu acho que dificilmente alguém vai conseguir assistir esse vídeo até o final, porque, né, tá imenso já. Aos negociantes ingleses do tratado interessaram apenas as necessidades da Inglaterra, traçando decisões sobre o mapa das colônias sem levar em conta os interesses dos habitantes locais. Esses tratados ajudam a explicar por que, logo após as guerras coloniais, começa-se a acelerar o processo de independência das 13 colônias. Nessa, como em todas as outras guerras, os franceses haviam seduzido mediante promessas de territórios algumas tribos indígenas. O mesmo aconteceu com os colonos ingleses, que também tinham aliados índios. Essas promessas eram, com frequência, esquecidas após a vitória. Ao sul, a Carolina do Sul enfrentava os espanhóis da Flórida. Os interesses europeus na América misturavam e até se opunham aos interesses dos colonos.
Então é isso, galera. As partes que eu ressaltei aqui do início, para não ficar muito extenso, vamos deixar marcado só isso, né? Ressaltar só isso, né? Mas se vocês quiserem aí que eu continue, que eu fale sobre o livro todo, então vamos falar sobre isso. Mas possivelmente eu acho que está interessante só isso, né? Porque não tem como a gente falar sobre tudo que eu marquei no livro, beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do conteúdo, espero que tenha sido bom para vocês, espero que tenham aprendido alguma coisa. Foram as partes do início aí que eu marquei, que eu achei mais interessante pegar logo no início. E é isso, galera. Eu li esse livro em 2017, então nem lembrava algumas coisas que eu tinha marcado. É bom até reviver isso, relembrar. É isso, galera. Muito obrigado. Dê o like, esqueci de pedir, sempre esqueça, cara, por favor, não saia do vídeo sem dar o like, por favor, sempre esqueça de pedir o like. Meu Deus, eu não sempre esqueço. Dê o like então, e compartilhe, se inscreva, e comente aí se você quer que eu fale algum livro especial, que eu vou ler todos os comentários, como sempre, você sabe que eu leio todos os comentários, beleza? Então é isso, galera, muito obrigado pela atenção, eu vou ficando por aqui, fui!